Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, paz do Senhor. Evangelho do dia, liturgia da palavra, a escola do Senhor Jesus. Hoje, dia 6 de agosto de 2021, da 18ª semana do tempo comum. E hoje é o dia da transfiguração do Senhor. Glória a Deus por esse dia tão especial. Vamos agradecer? Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite que o Senhor nos deu, abençoada. E agora, Deus, por esse santo dia da transfiguração do Senhor. Pai, queremos, ó Deus, ser transfigurados pela Tua graça. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade, a viver o Teu Evangelho e a caminhar, Senhor, nos princípios da Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Você que está ao vivo pelo Facebook, segunda a sábado, 8 horas da manhã, o Evangelho do Dia aqui no YouTube. Aliás, no Facebook, 8 horas da manhã ao vivo. E domingo, 10 horas da manhã, o Evangelho do Dia também ao vivo. Glória a Deus. E depois nós compartilhamos pelo YouTube, pelo WhatsApp. E você, como evangelista, você vai compartilhando para os seus amigos, para que muitas pessoas sejam abençoadas por essa palavra de Deus. Evangelho do dia é uma bênção do Senhor. Amém? Seja bem-vindo, pastor Orlando Lima Júnior. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querida Gabriela, Silvia, Tereza Pereira, Eni, olha que beleza, Nancy, tanta gente linda, Marli Melo, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, a Euzi e o Zé, olha que maravilha, Lígia, glória a Deus. Vamos estar lendo hoje então a palavra do Senhor, Rosana Rubim, Alex, o Evangelho da transfiguração do Senhor. Transfiguração do Senhor. Marcos 9, do 6 ao 2. Evangelho da transfiguração do Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo os poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escute o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Palavra do Senhor, graças a Deus, irmão Gessé, graças a Deus, irmã Carmen, graças a Deus, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Evangelho de hoje.
por essa graça, Senhor, de estar lendo o Evangelho nesse dia da transfiguração do Senhor. Pai, que data especial, que dia lindo, onde comemoramos, ó Pai, essa grande festa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Queridos, o Evangelho de hoje nos leva ao Monte da Transfiguração e essa é a data litúrgica do dia de hoje. Nós lembramos desse texto 2 vezes ao ano. No dia 6 de agosto, que é o dia da Transfiguração do Senhor, e no segundo domingo da Quaresma, quando meditamos a Transfiguração do Senhor. É interessante que no Monte Tabor, o monte que desde o 4º século é escolhido como Monte da Transfiguração, ali tem uma linda igreja moderna, construída em 1924, pelo arquiteto Antônio Barluz. É no Monte Tabor que Débora, a juíza Débora, tem a grande vitória. Lucas diz que 8 dias depois do acontecimento de Cesareia de Filipe, eles subiram a esse monte. Já Mateus fala que foram 6 dias depois. O Monte Tabor é o monte mais alto da Galileia, tem 660 metros de altura, de altitude. É um local muito lindo. Você vê todo o vale com aquele monte em cima. E é interessante que os cristãos árabes, no dia 5 à noite, já nas vésperas do dia da Transfiguração, eles sobem lá nesse monte, fazem uma linda vigília de comunhão, tomando chá, café, fazendo churrasco, jantando. E de manhã, bem cedinho, eles têm o culto deles, em árabe, culto de adoração a Jesus, e retornam para suas casas. Hoje eu assisti ao vivo, foi 4h30 da manhã. 4h30 da manhã que eles transmitiram ao vivo essa celebração que eles fizeram no Monte Tabor. Amado, a primeira pergunta que a gente faz no Evangelho é por que Jesus levou ao monte? Jesus levou Pedro, que é aquele que ele colocou como pastor do grupo apostólico. Jesus levou João, que foi o último apóstolo a morrer. E Jesus levou Tiago, que foi o primeiro apóstolo a morrer. Então, 3 peças chaves: Pedro, Tiago e João. Esse acontecimento, segundo Mateus, acontece 6 dias depois de Jesus ter revelado pelo Espírito Santo que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. E também, queridos irmãos e irmãs, de Jesus ter repreendido Pedro por causa da fala de Pedro de que Jesus não iria sofrer, não iria padecer, isso não ia acontecer. Jesus então diz: arreda Satanás, você não cogita as coisas de Deus e sim a dos homens. 6 dias depois, percebendo a crise que eles estavam, Jesus leva essas 3 colunas para o Monte Tabor. Por que ele não levou todos? Porque ele escolheu esses 3 como colunas do colégio apostólico. Não é? Jesus leva os 3 ao monte, Sílvia, e Jesus ministra uma revelação sobre a ressurreição. A transfiguração nada mais é
a figura do Jesus glorificado. Não apenas ressuscitado, mas glorificado. O Jesus no céu, o Jesus na glória. Tanto é que Jesus, na primeira vez que ele disse, né? Eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou padecer, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Nem Pedro e nem ninguém entenderam essa palavra ressurreição, não é? Eles olharam a dor, o sofrimento. E é interessante que agora Jesus se revela. O corpo de Jesus se transforma, sofre uma metamorfose, transfiguração no monte. Pedro vai falar assim, no Monte Santo. Pedro vai relatar isso lá na sua epístola, que ele viu Jesus no Monte Santo, não é? É interessante que o Elias teve uma grande experiência no Monte Horebe. O nosso Moisés teve uma grande experiência no Monte Horebe também. E agora os dois encontram com Jesus no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração. É interessante que o Evangelho, ele diz assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular sós a um alto monte. Amado, como nós precisamos ter essa experiência, Elonede, de estar sós com o Senhor. A sós para sermos transfigurados. A sós para podermos ter experiência com Deus. Eu estava vendo uma cristã do século XX, morreu em 85, chamada Catarina, uma russa, que ela criou um movimento mundial de postinhas. Pastor Orlando é especialista em postinhas. Postinhas são pequenas casinhas, onde as pessoas são convidadas a passar 24 horas ali, a sós com Deus, no momento de transfiguração com o Senhor. Nessas casinhas, nada a pessoa pode levar. Lá tem uma Bíblia, lá tem jarra de água e água quente com chá, e lá tem 3 pães. Um pedaço de pão para amanhã, um pedaço de pão para o almoço e um pedaço de pão para a janta. E a pessoa fica 24 horas nesse jejum de chá com pão, tendo sua experiência pessoal com Deus, não é? E ela, no final do livro dela, aconselha, faça da sua casa uma postinha também. Nós precisamos, irmãos e irmãs, ter esses momentos a sós, não é? Jesus poderia ter levado os 12, mas talvez era muita gente. Jesus leva 3, para que eles possam estar a sós, a um alto monte. Glória a Deus. Nós precisamos ter esse momento a sós com Deus. A sós para refletir, para conhecer o Jesus transfigurado. E para nós mesmos, Denise, sermos transfigurados pelo Senhor. Eu Gessé, Tereza, Elonede, um grupo grande, né? Nós fizemos um retiro em Petrópolis, numa casa de retiro sobre a transfiguração do Senhor. Nós passamos sexta noite, sábado, manhã, tarde e noite e domingo até meio-dia refletindo sobre a transfiguração do Senhor. E ficaríamos muito mais tempo, porque é uma graça de Deus a transfiguração do Senhor. É uma bênção do Senhor. Estarmos a sós com Deus. E aí a Bíblia diz que levou-os em particular a sós a um alto monte. Rafaela, no momento de retiro espiritual. As suas roupas, e Jesus foi
transfigurado diante deles. A palavra transfigurado é metamorfose, mudança de forma. Na realidade, Jesus, ele entra na glória. Abriu-se uma porta tridimensional e eles viram Jesus na glória. Isso que é interessante, amado. Não foram Moisés e Elias que vieram para o monte, mas foi o Jesus que entrou na glória. Tanto é que na glória, Jesus não tem um corpo normal, ele tem um corpo transfigurado, um corpo diferente, uma forma diferente. E o evangelista descreve, olha, as suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo os poderia almejar. Os outros evangelistas falam que ele tinha aparência de sol, uma claridade, um brilho. A roupa ficou aquele branco transparente, porque Jesus estava agora em glória. É o Jesus glorificado, é o Jesus ressuscitado. Por isso que na segunda semana da Quaresma, nós lemos esse texto, porque esse texto antecipa a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Eles precisavam conhecer um Jesus que eles não conheciam. Observe bem, mesmo Pedro tendo revelação do Espírito Santo, de que Jesus era o Filho de Deus, do Deus vivo, eles nunca tiveram uma experiência tão impactante assim. Eles viram Jesus transformando água em vinho, curando enfermos, eles viram, não é? Mas eles também sabiam que os profetas também fizeram isso. Eliseu multiplicou pães, 20 pães ele multiplicou para 100. Jesus foi 5 pães para 5.000 homens. Mas agora, Jesus é transfigurado. Eles nunca tinham tido uma experiência do Jesus sobrenatural, do Jesus além do humano, do Jesus em glória. O Jesus se mostrou para eles como o Logos, como o Verbo encarnado em glória. Eles viram a aparência de Jesus no céu, na glória. Elias e Moisés não vêm na terra. Jesus que mergulha no céu na sua transfiguração. E é interessante que lhes aparece o profeta Elias com o legislador Moisés, que estavam falando com Jesus. Falando o quê? O Marcos e o Lucas vão explicar. Eles estavam conversando sobre os acontecimentos de Jerusalém. Na mesma fala, queridos irmãos e irmãs, nós estamos lendo Marcos 9, 2 a 10, Na mesma fala na mesma fala de Mateus e Marcos também, que Jesus repreende o Pedro após falar da morte, do padecimento em Jerusalém. Essa mesma conversa que Moisés e Elias estão conversando no monte. É a mesma conversa, não é? Só que tem agora de uma forma transfigurada. Eles estão vendo Jesus sobrenatural, falando da dor, do sofrimento, dos acontecimentos. Não é Lucas que vai destacar isso, dos acontecimentos de Jerusalém. E aí, irmãos e irmãs, olha o que o evangelista Marcos escreve. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, porque é bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui, nessa tenda sagrada, né? O evangelista diz que ele não sabia o que dizer, porque estavam todos eles apavorados.
Foi uma visão assim bem estranha, não é? O Elias significa os profetas do Antigo Testamento. E o Moisés significa a lei, a Torá. Ou seja, foi um encontro, como diz o teólogo Bruno Varriano, foi um encontro teológico. Ali estava o Antigo Testamento, representado na pessoa de Elias e de Moisés, revelando que o Messias deveria sofrer. Ali está o Messias transfigurado, revelando que mesmo através de todo sofrimento, ele é o Messias transfigurado, ele é o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi um encontro teológico, um encontro onde, mais uma vez, os apóstolos conseguem ver, Pedro, Tiago e João conseguem visualizar, não é, esse Jesus no Antigo Testamento, na conversa com Moisés e na conversa com Elias. Como eram 3, Pedro fala, vamos fazer 3 tendas. Por isso que em 1924, quando Antônio Barlutz construiu uma igreja toda bonita de pedra, não é? Em cima de resquícios de um mosteiro beneditino do período das cruzadas, né? Ele fez uma igreja em forma de 3 tendas. A tenda maior, bonita, principal é de Jesus, e na entrada tem 2 capelinhas, são 2 tendas, uma de Moisés e uma de Elias. O Pedro não sabia o que falar. Pedro não sabia o que falar e acabou falando assim: Senhor, vamos construir 3 tendas para vocês. É bom estar aqui, não é? Ele estava ali admirado com aquela glória, apavorado com o que estava vendo, mas assim teve coragem de falar, né? Que experiência forte, gente. Jesus não foi transfigurado por causa do próprio Jesus. Jesus não foi transfigurado por causa de Elias ou de Moisés. Lógico que não. Jesus foi transfigurado por causa de Pedro, de Tiago, de João e por causa da nossa vida. É interessante, irmãos e irmãs, a Bíblia diz: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Foi isso que o Pai fala no batismo de Jesus. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Né? Esse é meu filho amado. Agora o Pai está dizendo para Pedro, para Tiago e João: esse é meu filho amado, escutem o que ele diz. Quando Jesus disse: eu vou para Jerusalém sofrer, padecer e ressuscitarei no último dia, morrerei e ressuscitarei no terceiro dia, no último dia, o Pedro não quis escutar isso. O Pedro não quis escutar a palavra de dor, de sofrimento, de perda. Ele não quis, né? Mas Jesus não falou só isso. Jesus falou sobre sofrimento, perda, mas falou sobre ressurreição. É interessante que o que o Pai fala? O Pai diz assim: escute o que meu filho está dizendo. Olha que coisa interessante, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. Lá em Cesaré de Filipe, atual Bânias, local que fica entre Líbano e Síria, numa das nascentes do Rio Jordão, o Pedro recebeu a revelação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora é o próprio Pai dizendo: esse é meu amado Filho. Ouvi
o meu filho. É interessante, o pai não fala, né? O pai fala para que a gente ouça o filho. Ouça Jesus, querido. Leia mais o Evangelho. Encontre Jesus em todos os livros da Bíblia. Se apaixone por Jesus. Ouça Jesus. Quando você estiver celebrando as festas cristãs, ouça Jesus. Quando você estiver lembrando da Páscoa, das trombetas, dos tabernáculos, Yom Kippur, ouça Jesus. Esse é meu filho amado. Quando você estiver vendo os profetas, representado por Elias, lendo a Torá, representado por Moisés, qual é a palavra do Pai? Ouça Jesus. Esse é meu filho amado. Escutem o que ele diz. Isso é tremendo, querido. Não é? Escute o que ele diz. Escute, meu filho amado, nas falas dos profetas, na Torá, em Moisés, em Elias. Escute, meu filho amado. Por que o pai teve que falar isso? Porque apesar dos apóstolos caminharem com Jesus, eles estavam com dificuldade de escutar Jesus. Tanto é que Pedro repreendeu Jesus. E Jesus fala, arreda Satanás. Não é? Estavam com dificuldade de escutar Jesus. Amado, nós precisamos escutar Jesus. Precisamos ouvir Jesus. Atos dos Apóstolos chama o Espírito Santo, Jane, de Espírito de Jesus. E esse Espírito de Jesus fala conosco na Bíblia e fala conosco no nosso espírito. Nós precisamos escutar Jesus. Antes de ontem, eu acordei de manhã, bem cedinho, e eu lembrei do Urim Tumim, pastor Lando. Né? A gente está lendo Samuel domingo de manhã, 9 horas. Eu lembrei do Urim Tumim. O sacerdote vinha com éfode, que era a sua estola sacerdotal. E quando o rei queria consultar o Senhor, ele mandava o sacerdote consultar com Urim Tumim. Né? Eram duas pedras onde lançava-se sorte, e uma pedra significava sim e a outra pedra não. E dessa forma eles tinham orientação de Deus. Quando o sacerdote recebia a revelação de Deus para não consultar, eles diziam que Deus ficou em silêncio. Eles perguntavam, Senhor, eu vou para a guerra? Aí o Urim Tumim dizia sim ou não. Chama-se consultar a Deus. E antes de ontem, eu estava orando ao Senhor e Deus falou isso comigo. Sobre tudo que a gente for fazer. Comprar um tênis, comprar uma calça, fazer uma viagem. Nós temos que consultar o Senhor. Né? Esse jogar Urim Tumim hoje significa ouvir a voz do Espírito. Eliane, se você sinceramente, antes de tomar uma decisão da Lila Sardinha, falar assim, Senhor, eu estou jogando meu Urim Tumim, estou consultando o Senhor, devo fazer isso ou não? Pronto. Vai viver a vida, vai lavar a louça, vai administrar sua empresa. O Espírito Santo vai falar contigo. Se ele não falar naquele momento, durante o dia ele fala. Sem nenhum fanatismo, sem nenhum estresse. É isso que Deus falou para mim antes de ontem. A gente tem que aprender a jogar Urim Tumim. Aprender a consultar o Senhor para tudo. Devo fazer isso? Devo dar uma resposta a essa pessoa? Eu estou sendo injustiçado, traído, uma pessoa está me denunciando pelas costas, uma pessoa, em vez de falar comigo,
procurou as autoridades para me denunciar, fui traído, estou sendo envergonhado. O que eu devo fazer? Joga Urim Tumim. O que é jogar Urim Tumim hoje, Rafael? É você olhar para o céu e falar, Senhor, eu estou consultando o Senhor. Fala comigo. E vai viver a tua vida. Você vai ver que Deus vai te dar a resposta. É verdade. Evitaríamos muitas frustrações. Olha, eu deixaria de dar muito chute em pedra, hein? Rapaz, quando eu jogava bola, Marisa, como eu dava chute em pedra. E na minha vida ministerial, como eu dei chute em pedra, hein? Como eu dei chute em pedra, né? Me arrebentei todo, porque não consultava o Senhor, não jogava Urim Tumim. Não é? É muito interessante isso. Coisa linda é isso. Isso era uma prática constante na minha vida. Eu estava noivo com a Marisa, ganhava um salário bem pequenininho. Marisa era rica. Era riquinha. Ela ganhava um salário muito maior do que o meu. Né? Marisa era riquinha. E aí eu vi fazer propaganda, eu vi o Júnior vai saber disso, Júnior. A gente era da SEB, né? Que era o ministério, além de sermos membros da igreja, nós trabalhávamos numa missão, semelhante a Jocum, assim, chamava SEB. Né? Eu, Orlando Lima Júnior, Marisa. E eu comecei a namorar a Marisa. E eu queria dar de presente para Marisa um macacão Wrangler. Quem lembra da marca Wrangler sabe que não era barato, não, era caro pra caramba. Hoje uns R$500. Era caro mesmo. E aí eu falei, poxa, Senhor, eu quero dar um macacão Wrangler para Marisa. Mas será se eu compro? Aí eu deixei a Marisa na praça, falei, Marisa, vou ali no centro rapidinho, fiquei na praça. Eu orei a Deus, fechei os olhos, joguei Urim Tumim, consultei o Senhor. Deus falou assim, pode comprar. Né? O Júnior lembra a Marisa desfilando com aquele macacão. Hã? Usou muito. Marisa era riquinha, tinha o cabelo assim lá na cintura, era uma graça. Tinha uma cintura de formiga, de marimbondo, né? Só a cintura. Né? E eu paguei direitinho, não fiquei endividado, fiz uma prestação em 12 vezes. Não é? Então, consultar o Senhor. É isso que o Pai está falando. Olha que o Pai aparece na nuvem, ou seja, ele continua não aparecendo. Né? Quem vê Deus morre, né, marido? Eles não viram o Pai, né? O Pai está atrás de uma nuvem, é o mistério de Deus, é o segredo de Deus. E o Pai diz assim, olha que coisa, este é meu filho amado, escute o que ele diz. Jussara, hoje Jesus está virando para você e falando assim, olha, esse é Jesus amado, escute, esse é meu filho amado, escute o que ele te diz. Você tem uma decisão, escute o que Jesus está dizendo contigo. Eu creio fielmente, querido, que Jesus quer falar contigo nas pequenas decisões da sua vida. Jesus quer falar contigo em decisões espirituais, em decisões familiares, em decisões financeiras, na sua empresa, no seu trabalho. Consulta Deus. Joga Urim Tumim. Jogar Urim Tumim nessa dispensação da graça é sinceramente falar, Jesus, eu quero te ouvir. O que eu devo fazer nessa área? Pronto. Vai viver a tua vida, vai fazer o que tem que fazer e o Espírito Santo vai falar com você. O Pai está dizendo assim, este é meu filho amado, escute o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Pronto. Eles não precisavam ouvir ninguém mais, nem Moisés, nem Elias, ninguém. Tinha que ouvir Jesus.
pela boca de Moisés, pela boca de Elias, pela boca dos profetas, tinham que ouvir Jesus. Amém? Ore, Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir, estou consultando ao Senhor. Pronto. De alguma forma Jesus vai falar com você. Não é? De alguma forma. É interessante que o Senhor sempre fala. Você é servo de Deus. Ele nunca vai ficar, não é, sem te dar uma direção. Nunca vai ficar sem te dar uma direção. Na mesma hora, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles só puderam falar isso para os outros discípulos e para nós depois da ressurreição do Senhor. Porque a transfiguração foi uma antecipação da ressurreição. E é interessante, irmãos e irmãs, até hoje, eu sempre quando vou a Israel, eu gosto muito de ir no Monte Tabor. E lá no Monte Tabor a gente vive toda essa experiência. Nós estivemos lá, né, com a Lígia, com a Alice, com a Tereza, com a Elonédia, né? Foi um tempo muito especial. E lá no Monte Tabor, eu gosto muito de meditar nisso. E na saída do monte, tem uma gruta, chama-se a Gruta da Descida, que lembra pela tradição Jesus falando assim, olha, não diga nada a ninguém, até o dia da ressurreição. Isso é um segredo espiritual, Rafael. Nem todas as nossas experiências com Deus nós podemos compartilhar. Talvez um dia Jesus permita que a gente compartilhe. Não é? Quando Ele quiser, a gente pode compartilhar. Agora, não vá compartilhar sonhos, compartilhar coisas espirituais que Deus tem falado contigo. Só compartilhe quando Jesus mandar, para edificação. Né? Tenha a experiência de ficar com Jesus, de ter segredos com Jesus. Muitas vezes nós somos muito tagarelas, né? Nós não aguentamos, tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Ainda mais pastor. Né? Então a gente tem que aprender, Senhor, quando eu posso compartilhar isso? Quando eu posso falar disso? Até da dor, né? Quando eu posso compartilhar essa dor? Não é? Como é importante a gente ter essa sabedoria para falar e para não falar. Não é? Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar dentre os mortos. Aí o segredinho. Quando Jesus fala lá com Pedro, né? Olha, o Filho do Homem, né, irá sofrer essas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. É necessário que fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Pedro repreende Jesus. Isso não vai acontecer contigo. Ele nem sabia o que significa ressuscitar. O Pedro, Tiago e João desceram sem saber, um perguntando para o outro assim, poxa, o que significa ressuscitar dentre os mortos? É uma palavra que não tinha no vocabulário espiritual deles. O que é ressuscitar dentre os mortos, gente? Não é? Mas uma coisa interessante, Silvio. Mesmo não entendendo nada do que tinha acontecido, mesmo não entendendo nada, não é? A Bíblia diz que eles guardaram a recomendação de Jesus. Talvez você está muito triste porque você não entende nada do que está acontecendo. Jesus está ministrando na tua vida e você está muito confuso. Mas uma coisa permanece em você, a obediência. Não entende? Continua obedecendo. Não sabe o que fazer? Continua obedecendo. Não consegue discernir nada? Continua obedecendo.
Uma coisa bonita eles fizeram. Eles continuaram obedecendo. A obediência vai te levar aonde a fé não vai te levar. Ela vai além. Não é? Ah, eu quero que Deus faça isso para depois obedecer. Eu quero que Deus me revele assim, para depois obedecer. Nada disso. Eu não estou entendendo nada, não sei o que aconteceu, não sei o que eles estavam falando, não sei o que aconteceu naquela nuvem. Apareceu Moisés, apareceu Jesus transfigurado, apareceu Elias, a voz do Pai fez-se ouvir, mas eu não estou sabendo de nada, mas eu vou obedecer. Esse é o caminho. Você não foi chamado para tomar decisões. A decisão você já tomou aceitando Jesus. Você foi chamado para obedecer. Obedecer à voz de Jesus. A voz do Evangelho. Foi isso que Deus falou comigo em janeiro de 2021, esse ano. Edson, eu não te chamei para tomar decisões. Eu te chamei para obedecer. Eu tenho procurado obedecer a Deus. Em todos os momentos. Não é? E mesmo procurando obedecer a Deus, quantas vezes nós desobedecemos, não é? Precisamos permanecer nesse trilho. Fé e obediência. Na realidade, queridos irmãos e irmãs, Jesus foi transfigurado. Mas quem desceu transfigurado foram Pedro, Tiago e João. Jesus desceu com a mesma aparência. Não é, Marisa? Com a mesma glória, com a mesma aparência. Ele voltou a ter a aparência normal. Agora, Pedro, Tiago e João, né, quando eles apareceram para os apóstolos, os outros apóstolos, estavam com o olho desse tamanho. Eles estavam brancos, né? Lembra que o palestino é bem moreno, eles estavam bem branco, né? Talvez bem vermelho, com o olho bem grande, assustado. Talvez o cabelo em pé, né? Mas eles desceram transfigurados. Nesse dia da transfiguração, que todos nós possamos ser transfigurados pelo Senhor. Que o Senhor venha transfigurar a nossa vida. Que nesse dia da transfiguração, Pastor Orlando, como você disse, espiritualmente eu possa voltar lá naquele monte, né? Pastor Orlando estava falando em ver a foto, né, e contemplar, né, voltar, caminhar. Quem sabe eu posso agora voltar àquele monte e falar: Senhor, transfigura a minha vida. Transfigura a minha vida. Senhor, eu quero continuar na obediência. Eu não vou parar. Eu vou guardar a tua palavra. E é interessante que o Pai, olha que coisa linda, olha a sequência, Marisa. O Pai diz: esse é meu filho amado, escute o que ele diz. O filho diz: não conte nada para ninguém. E eles não contaram. Ou seja, eles escutaram o que o filho disse. Foram obedientes. Né, Pastor Orlando? Então que hoje nós possamos ser transfigurados por Deus. Né? Eu quero fazer essa oração e eu quero que você coloque agora, em nome de Jesus, né, na transfiguração de Jesus, tua família. Coloque na intenção dessa tua oração a tua saúde. Ontem eu estava ainda com muitas dores urinárias, pedi oração. Vocês oraram por mim, estou muito melhor. Dormi a noite muito bem, né? Glória a Deus. Mas vamos colocar nossa saúde nesse monte da transfiguração. Pedro chama de Monte Santo, né? O Senhor transfigurado, para que Ele venha transfigurar a nossa sorte, como a Bíblia diz, né? Mudar a nossa sorte, transfigurar nosso casamento, transfigurar nossa igreja local, transfigurar nosso ministério, transfigurar nossa saúde,
Ontem eu estava lendo, Jane, seu pedido de oração, não é? Nós vamos fazer essa oração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós queremos esse momento do Monte da Transfiguração, nesse dia tão santo da transfiguração do Senhor. Nós queremos, ó Pai, ser transfigurados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, entra na família, entra no casamento, entra na saúde, entra no ministério. Me ajude, Senhor, na minha igreja local. Me ajude no meu ministério pastoral, Senhor. Venha transfigurar a nossa vida. Deus, agora em espírito, nós subimos ao monte da transfiguração. Senhor, nós lembramos que lá no monte da transfiguração, Moisés e Elias falavam da via dolorosa. E hoje também é sexta-feira, quando meditamos no encontro com a cruz. E declaramos graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. É nesse dia de transfiguração, Senhor, que nós queremos, ó Pai, ser transfigurados pelo Senhor. Eu coloco, ó Deus, todas as pessoas que me pedem oração. Todas. Coloco todos os nomes diante de Ti. Coloco cada pessoa. E hoje, em especial, não vou falar o nome de ninguém, porque eu quero, em nome de Jesus, que todos sejam transfigurados pelo Senhor. Que nesse santo dia da transfiguração, Senhor, sejamos cheios da Tua graça. Que tenhamos um dia de alegria, de festa, de cura divina, de milagre. Que hoje seja um dia, Pai, abençoado pelo Senhor. Deus, toma cada pedido de oração. Toma cada necessidade. No trabalho, na empresa, no casamento do filho e da filha, na relação com o outro, com o próximo. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, como eu preciso do Senhor. Como nós precisamos ser transfigurados por Ti. Nos ajude a viver no caminho da obediência. Que nem venhamos a entrar para o lado direito nem esquerdo, mas que possamos caminhar no trilho da fé e da obediência. Abençoe meu irmão e minha irmã com a Tua cura. Abençoe a minha vida com a Tua cura, com a Tua paz. Que tenhamos também serenidade quando sentirmos dores. Que tenhamos paciência diante das dificuldades. E que possamos ouvir Teu Filho Jesus. Assim como os reis, antes de uma batalha, consultavam o éfode do sacerdote para consultar o Senhor. Nós queremos consultar o Senhor nos mínimos detalhes. E sabemos que o Senhor vai falar conosco. Senhor, muito obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado pela solenidade da transfiguração do Senhor. Continue conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Feliz dia da transfiguração. Amém. Lá em Rondônia tem a Capela da Transfiguração do Senhor. Eu falei até para o Reginaldo fazer, mãe, uma festa lá, um almoço especial. Eu falei, faz um almoço especial que eu mando a carne. Não é? Faz um almoço especial,
para comemorar esse grande dia da transfiguração do Senhor, não é? Queridos, vamos receber a bênção apostólica. Hoje, 3 horas da tarde, estaremos juntos, se Deus quiser e permitir, né, no Encontro com a Cruz. O Encontro com a Cruz no dia da transfiguração do Senhor. E à noite, às 22 horas, nossa vigília da unidade. O pastor José Mauro vai estar pregando. Uma bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Leia mais vezes, Martinha, a transfiguração do Senhor, né? Leia se colocando no local, vivenciando essa graça tão linda. Amém? Glória a Deus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Feliz dia da transfiguração do Senhor. Com Jesus é só vitória.